Gente, vamos falar sobre um assunto importante. Eu recebo agora o Dr. Ricardo Ferraz, que é ginecologista e obstetra, e o tema agora é muito bacana: implante hormonal, os benefícios para a saúde e o bem-estar da mulher. Doutor, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Obrigado. Independente. Vamos falar sobre esse implante que eu vi que agora virou uma febre, né? Todo mundo está querendo colocar. Queria que você explicasse um pouquinho do que se trata esse implante. Boa noite. Boa noite. O implante, ele nada mais é que uma forma da gente administrar a medicação, no caso hormônio, a paciente, diferente da via oral, da via transdérmica, da injeção. Ele é um pequeno pellet, né, que a gente chama, com a medicação. Eu até tenho um aqui, eu não sei para quem que eu posso mostrar. Para quem que ele mostra? Aqui para o Anderson, né? Olha, isso. Ele é pequenininho. O implante, na verdade, é o que está aí dentro, é isso? Esse branquinho, ó, tá indo para a ponta, ó. Tá, dá para ver, sim. Aqui ele tem uma quantidade de hormônio, dependendo da paciente. Lógico, não é a mesma quantidade, é personalizado para cada necessidade, tá? E a gente coloca subcutâneo, geralmente na gordura do bumbum, tá? Na marquinha lá do biquíni na mulher, né? Nos homens a gente pode colocar na gordurinha do abdômen, né? Pela cicatriz umbilical, mas é uma maneira mais fácil de administrar e mais segura para o paciente. Como é que funciona, doutor, na prática, isso no organismo? Ele vai liberando isso aos poucos ou existe algum tipo de mecanismo externo que tem que fazer com que libere esse hormônio? Uma vez colocado, ele tem uma liberação contínua no organismo. Tá? Não para de fazer aquela liberação. Uma liberação pequena, porém contínua, tem uma duração, né, dependendo da dosagem que a gente coloca, uma duração cerca de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Isso. Isso por implante? Na verdade, aqui é um pellet, né? Dependendo, para a mulher, dependendo da deficiência hormonal, dependendo do peso, dependendo da necessidade, a gente coloca até 6, 7, 8 implantes como esse. E lógico, cada um a gente vai colocar uma dosagem de hormônio. Esse, no caso, é um hormônio chamado gestrinona, tá? Mas a gente pode colocar o estradiol, a gente pode colocar a progesterona, a testosterona. Não, é específico para cada caso. Isso, para a gente modular, para a gente repor a falta hormonal daquela pessoa, daquela paciente. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual que é a diferença, assim, por exemplo, existem os tratamentos convencionais de reposição. Qual seria o benefício principal, vamos dizer assim, de se colocar o implante e não de se optar pelo tratamento convencional? Facilidade e segurança. Tratamento via oral. Você tem que tomar 1, 2 comprimidos via oral todos os dias. Tá? Então você tem que ter lá você tem que ser rigoroso, lembrar de tomar todos os dias. Via oral, medicação via oral acaba tendo maior agressão para a via hepática, tá? Para o fígado. Entendi. E a quantidade hormonal é maior, porque você vai absorver, vai ter competição via gástrica, junto com a alimentação, junto com outras medicações. Via transdérmica, você não sabe ao direito quanto daquela substância está sendo absorvida. Tá? Às vezes sua pele está mais oleosa, às vezes você está com creme na região onde você passou, às vezes você no pump, você colocou um pouquinho mais ou um pouquinho a menos. Então a absorção acaba sendo, não digo errônea, mas acaba não sendo precisa. Já os implantes, você tem a facilidade de implantar e não ter a necessidade de lembrar de tomar todos os dias a medicação. E você sabe exatamente, é o que eu falei, é a liberação de uma pequena quantidade, porém de maneira contínua. Tá. Efeitos colaterais. Existem esses efeitos? Existe, é uma medicação, né? Toda medicação, principalmente hormônio, pode causar efeitos colaterais. Os efeitos colaterais de parte hormonal, o mais temido realmente é alteração hepática, tá? Que ele pode, apesar de ele não sofrer, né, a segunda passagem, que a gente chama, não agredir diretamente o fígado, ele pode ter essa alteração. E efeitos trombóticos, né? Então, é uma contraindicação, né? Pessoas que já tiveram efeitos trombóticos, né? Trombose, membro inferior, ou infarto do miocárdio, AVC,
são contraindicados, justamente porque mexe na parte de coagulação. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a idade que a mulher pode implantar? Daqui a pouquinho eu volto conversando com você. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão da idade da mulher, porque com certeza a mulher fica pensando assim, olha, a reposição hormonal é só quando tiver uma determinada idade. Existe essa idade mínima para optar por esse tratamento? Então, a gente tem que fazer uma certa divisão. A complementação hormonal, principalmente com a gestrinona, a gente pode usar em qualquer idade, dependendo da indicação. A gente utiliza muito para tratamento de endometriose, miomatose, né, o mioma, e sangramentos, menstruação irregular. Tá? Então, a gente pode fazer um implante na mulher, a gente consegue melhorar muito o padrão menstrual dessa mulher, controlar muito TPM e as dores, tá? No momento da menstruação. A gente pode fazer também a modulação hormonal, que a gente chama, que na verdade a gente não está repondo, a gente só está modulando. A gente está colocando um pouquinho a mais para a gente obter a parte clínica desejada. Às vezes uma falta de libido, a gente usa bastante gestrinona também para ganho de massa muscular, para perda de capa de gordura, né, da gordura, da massa gorda, né, a gente consegue bons resultados. Mas para a mulher na menopausa, a gente precisa ter, né, aliás, todas as pacientes, né, com indicação, a gente precisa ter um estudo da parte hormonal. E geralmente a gente começa o tratamento da reposição após o término da menstruação, que é aí que a gente chama de menopausa. Quer dizer, quando entrar na menopausa já pode colocar um implante. Isso. É isso? Alguma, além daquelas contraindicações que o senhor já mencionou aqui, tem mais alguma que a mulher precisa prestar atenção, não? As principais: histórico de câncer, qualquer tipo de câncer, histórico de doença pancreática, doença hepática. Da pessoa isso, né? Não da família. Não, da pessoa. Tá, ok. Da pessoa. E a parte de trombose. E lógico, a gente faz uma série de exames, não é? A paciente chegou hoje, quer colocar o implante, vai receber o implante. A gente faz uma triagem, um rastreio, né? É muito importante que a gente faça isso no consultório. Tá certo. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Você pode e deve perguntar, 11 95033 6870. Esse é o nosso WhatsApp, está aqui na minha mão. Eu quero que você participe me ajudando a entrevistar o nosso convidado dessa noite. Oi, Fábio, boa noite, tudo bem? Pergunta para o doutor Ricardo, por favor, se eu posso colocar o implante. Tenho 56 anos. O nome dela é Nilda. Nilda. Olha, Nilda, você pode colocar, desde que passe por uma avaliação de um médico que seja capacitado para a colocação de implantes. Ele vai conversar com você, vai fazer uma anamnese, né, um estudo pormenorizado sobre os seus hormônios e a sua expectativa em relação à reposição hormonal. Quer dizer, tem que fazer essa triagem. Tem que passar com o médico antes. Boa noite, Fábio e doutor Ricardo. Eu gostaria de saber qual é a durabilidade do implante e se fica dolorido ou dói para colocar. Tenho 44 anos e tomo ainda anticoncepcional. Gostaria de colocar. Não vai me prejudicar em nada? É a Cristiane que está perguntando. Vamos lá. A colocação, a durabilidade de 4 a 6 meses. Tá? A paciente, ela mesma vai começar a sentir a queda hormonal e vai começar a sentir alteração na parte da clínica dela, né? Às vezes os fogachos voltam, né? A baixa disposição durante o dia, baixa da libido, lubrificação, ela mesma vai perceber em torno do 4º ao 6º mês. A colocação é muito simples, é uma anestesia local, respeitando a limpeza, respeitando todas as regras de asepsia e sepsia. Se faz uma incisão na pele de mais ou menos 3 a 4 milímetros, onde é introduzido esses implantes. Vocês viram o tamanho, bem pequenininho. Não dá nem, né, para notar. Vai ficar roxo no local, vai ficar dolorido um pouquinho. Se a pessoa passar a mão por cima da pele, ela sente o implante, não? Pode sentir. É perceptível? Pode sentir. Tá. Se tiver um toque mais sensível, né, um toque mais treinado, eu consigo sentir o local onde estão os implantes. E uma vez colocado, ele não se movimenta? Ele não se movimenta, ele fica ali e não precisa ser retirado. Ele é absorvido por completo. Ah, entendi. Quer dizer, depois que colocou, não há necessidade de se fazer uma nova cirurgia para se retirar? Não existe essa
necessidade. Okay. Tem mais perguntas? Já já eu volto. Opa. Me espera um pouquinho que eu quero falar uma coisa para você. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão, principalmente dos métodos que a gente encontra no mercado. De todos os métodos que nós estamos vendo, principalmente os mais conhecidos e esse agora de implante novo, nós podemos dizer que é uma evolução? É uma evolução justamente para aquilo que eu já comentei, né? Facilidade e a certeza que a medicação está sendo administrada. Porque medicação que não é tomada, medicação não faz efeito. Pois é. É que a gente vê muitas das vezes as pessoas fazendo por moda. Então não é moda, é algo que veio para ficar. Não é moda. A gente tem que tomar cuidado, tem que passar num médico habilitado e o médico que vai te passar a quantidade ideal para aquela sua queixa. Né? Tem que ter uma indicação. Um exemplo, vamos supor que uma pessoa tem hipertiroidismo, vamos supor. E essa pessoa que tem o hipertiroidismo já está tomando um medicamento convencional. Ela pode optar pelo implante? Então, o hipotiroidismo ou hipertiroidismo, a gente não consegue fazer o tratamento. Aqui são hormônios, são determinados tipos de hormônios. Não são todos os hormônios que a gente tem em forma de implante. Entendi. Tá? Não são todos. Tá. Então, nesse caso, por exemplo, tem que manter... O via oral. Oral. Tem que manter o via oral. Os principais hormônios que a gente tem em forma de pellets, né, em forma de implante, é a testosterona, a gestrinona, tá? Estradiol e a progesterona. São os principais hormônios que a gente tem. A gente também tem o HCG, que foi muito famoso com a dieta do HCG. A gente também tem T3 em forma de implante, mas a gente utiliza para outras indicações que não o hipertiroidismo. Mas para tireoide, a gente tem algum implante que... Não, por enquanto não. Por enquanto não. Tá certo. Tem uma pergunta muito interessante. Pode falar, doutor. Só lembrando que anteriormente, na pergunta anterior, você falou, então não necessita de uma cirurgia para retirar o implante. Não é uma cirurgia, é feito no consultório. É uma pequena incisão no consultório. É anestesia local, tá? Anestesia como se fosse de dentista. A gente faz um ponto anestésico e uma pequena incisão de menos de meio centímetro. Tá? Então Nem ponto leva. A gente coloca apenas um micropor lá para a gente ter o controle lá da cicatrização, para desaparecer a cicatriz e acabou. Que maravilha. No próprio consultório. Tem mais uma pergunta interessante aqui. Boa noite, Fábio e doutor Ricardo. Olha só, eu tenho 34 anos, ela está acompanhando aqui a nossa conversa, ela disse que teve câncer, né? Um dos casos que não é recomendado. Ela teve o câncer de ovário, agora recente, em 2007. Perfeito. Ela fez histerectomia total. Oforectomia. E hoje ela faz uma reposição hormonal e ela está perguntando, primeiro, se é correto ela fazer essa reposição hormonal. E ela está perguntando os prós e os contras dessa reposição para quem teve câncer e se é possível colocar o implante. É a Valgleia Lopes Rodrigues, do Rio de Janeiro, que está perguntando. Valgleia, boa noite. A gente tem vários poréns aí, né? Provavelmente você fez uma histerectomia, retirada do útero, mais a retirada do ovário, né? Provavelmente dos dois, né? Dos ovários comprometidos. E a reposição hormonal que você faz, provavelmente é justamente porque você foi colocada na menopausa, o que a gente chama de menopausa cirúrgica. Foi retirado, né? Então, o organismo parou de receber e de fabricar os hormônios da mulher abruptamente. Então, ela vai ter uma clínica, ela vai ter efeitos colaterais muito grandes. Então, essa reposição hormonal é para dar uma qualidade de vida para a paciente. Agora, a reposição hormonal, o tipo de hormônio e a quantidade, e se o implante ele é indicado, aí a gente vai precisar ver qual o tipo histológico, qual o tipo de câncer que ela teve. Alguns cânceres a gente consegue, outros a gente não pode. Ok. Olha, tem a pergunta da Selma aqui a respeito de mioma. Ela fala, boa noite, Fábio, eu gostaria de saber se com este implante, é possível reduzir um mioma. Sim, a gente, na verdade, não consegue diminuir ele ao ponto de desaparecer o mioma, mas a gente consegue
diminuir ao ponto de melhorar a qualidade dela. A gente tira, a gente coloca a paciente no que a gente chama de amenorreia, ou seja, numa fase sem menstruação. Ela tem o ciclo hormonal dela, porém ela não sangra, tá? Entendi. Então, quer dizer, a gente melhora e melhora muito o dia a dia dessa paciente. A gestrinona é uma substância, um hormônio, que foi inventado por um brasileiro, tá? Há mais de 30 anos. E a principal utilização dele, a principal indicação é o mioma, tá? E a endometriose. Tá. Olha só, Geralda de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, um beijo carinhoso ao povo rio-grandense. Ela diz assim, ó, Fábio, pergunte por favor ao Dr. Ricardo se eu posso fazer esta reposição agora. Eu tenho 67 anos e nunca fiz reposição hormonal. Eu posso fazer ou é tarde? Então, Fábio, a gente precisa ver, mais uma vez eu bato na tecla da indicação. Ela quer fazer a reposição apenas porque deu vontade, está na moda, ou ela tem alguma clínica? Ela está tendo fogacho, ela está tendo irritabilidade, queda de cabelo, uma osteoporose que mesmo tratada não tem resultado. Então a gente precisa pormenorizar, né, as queixas da paciente para a gente fazer uma indicação, uma introdução da medicação corretamente. É o caso da Josi, de Pernambuco, que também nos escreveu, tem 52 anos, diz que está na menopausa e tem esse calor que ela sente. Então, provavelmente, nesse caso, não tendo nenhum impedimento, resolveria, não é isso? Resolveria. Tá certo. Olha, tem mais perguntas chegando aqui. Já já eu volto. E tem uma pergunta que chegou aqui que eu achei super interessante sobre a questão dos diabéticos. É a Ana Simões de Barbacena, Minas Gerais, está perguntando se a reposição com implantes pode ser feita com diabéticos. Pode ser feito com diabéticos, desde que a glicemia seja controlada e a gente faz o tratamento em conjunto com o endocrinologista. Tá certo. Tem que fazer sempre o acompanhamento. Tem que fazer o acompanhamento, justamente porque a gente vai ver também essa função pancreática. Entendi. Tá? Se tiver condições, a gente consegue fazer, prestando bem atenção nessa função, a gente consegue fazer sim o acompanhamento com esse implante. Doutor Ricardo, queria agradecer muito sua presença. Eu que agradeço. Quero passar os contatos. O site é www.espaçoferraz.com.br. O Instagram, @espaçoferraz, tá certo? E se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com o doutor, certo? Sim, pelo Instagram, o direct, a gente tenta responder todo mundo. Responde a todo mundo. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Tribuna Independente, tá? Seja obrigado. muito bem-vindo sempre.